Bom, vamos direto ao assunto. Hoje a gente vai destrinchar o ponto 10 da Confissão de Fé, focando num negócio super importante, o verdadeiro escopo da missão cristã. A ideia aqui é analisar materiais e pesquisas bem densas, juntando a teologia reformada, a experiência pentecostal e, claro, a prática lá na ponta, no mercado de trabalho. Tudo isso para entender exatamente o que essa missão significa na vida real e como ela impacta o nosso dia a dia. E aí a gente cai num dilema muito comum, que é aquela velha tensão entre, digamos, um escapismo espiritual e o engajamento de fato no mundo. A grande pergunta que não quer calar é a seguinte: o evangelho tá aí só para garantir um bilhete de resgate pro pós-vida, ou é um chamado radical para transformar a sociedade agora, hoje? Quem acompanha de perto as estruturas sociais, o direito, a psicanálise e os perrengues do cotidiano com certeza já bateu de frente com essa dúvida. E como as nossas fontes deixam bem claro, a resposta para isso muda absolutamente tudo na forma como a gente atua, tanto profissionalmente quanto como cidadãos. O contraste entre essas visões é gritante. A perspectiva dualista mais tradicional meio que separa tudo em caixinhas, sabe? O que é espiritual fica numa caixa e o que é físico ou secular fica em outra. É como se o trabalho comum e a busca por justiça ficassem num patamar inferior à oração, por exemplo. Só que a visão transformadora, que vem lá do mandato cultural de Gênesis e ganha força com autores como N.T. Wright e Abraham Kuyper, propõe exatamente o oposto: a restauração de toda a criação. A premissa aqui é que o mundo não foi feito para ser descartado, mas sim recriado. Ou seja, a gente rejeita essa espiritualidade que só quer fugir da realidade e passa a entender que absolutamente todas as áreas da vida, incluindo a nossa cultura e o nosso trabalho, estão debaixo de uma autoridade maior e precisam ser cultivadas para o florescimento humano. O que nos leva ao nosso primeiro grande pilar de hoje, o fundamento da missão integral. O X da questão é que evangelização e responsabilidade social são literalmente os dois lados da mesmíssima moeda. Não existe concorrência entre eles. E um detalhe histórico muito legal é o quanto isso soou radical lá nos anos 70, quando teólogos como René Padilha e Samuel Escobar levantaram essa bandeira globalmente. Foi um choque enorme para muita gente que preferia deixar a fé trancada dentro das quatro paredes de um templo. A missão integral quebra totalmente essa dicotomia antiga. Não é só falar, é viver o amor na prática. Lutar por justiça social e servir ao próximo não são distrações ou um puxadinho da missão. São exigências que nascem dela. Enfrentar a pobreza, combater a desigualdade sistêmica ou atuar com ética extrema num tribunal é uma forma de missão tão válida quanto qualquer outra. E quem traz uma contribuição de peso para essa conversa é o teólogo Amos Yong. Na sua pneumatologia, ele pontua algo fantástico: o Espírito Santo está universalmente ativo. Ele age como uma força superdinâmica, literalmente empurrando a gente para fora da zona de conforto. O objetivo? Curar e reconciliar essas fraturas sociais, econômicas e políticas tão profundas do nosso mundo. Não é uma energia voltada só para o próprio umbigo ou para o bem-estar individual, mas um poder prático que atua direto na esfera pública. Onde quer que a gente veja justiça, paz e uma hospitalidade genuína acontecendo, o Espírito está ali juntando as peças e trazendo harmonia para toda essa nossa multiplicidade. Resumindo, a verdadeira missiologia simplesmente não aceita o escapismo. Ela exige um pacote completo e simultâneo. A gente está falando de proclamar, sim, mas também de fazer discípulos, viver o amor de Cristo e testemunhar o reino de Deus tanto com palavras quanto com atitudes. Quando a gente limita a missão só ao discurso, a gente acaba mutilando a coisa toda. O que dá peso de verdade e legitima a palavra falada é a ação concreta na sociedade, especialmente na defesa da dignidade humana. É exatamente por isso que integrar saberes como a teologia, o direito e o cuidado emocional faz todo o sentido do mundo. E é nesse ponto que a gente cruza a nossa ponte, conectando toda essa teologia diretamente com o direito e a justiça. Olha só como a teoria profunda vira o jogo na nossa prática profissional. Conceitos teológicos viram deveres reais. A soberania de Deus molda a filosofia do direito. O mandato cultural nos chama a cultivar a sociedade e as nossas instituições. E a pneumatologia, o agir do Espírito, nos impulsiona a defender os mais vulneráveis. Filósofos como Herman Dooyeweerd, com aquela ideia brilhante de soberania das esferas, reformulam o jeito como a gente enxerga as profissões. Defender o órfão, a viúva e quem sofre injustiça deixa de ser só uma caridade secular opcional e vira um mandato missiológico, algo sagrado. Cada profissão tem as suas próprias regras, e agir de forma ética e redentora nessas áreas é uma pura forma de adoração.
O David McRoy, no livro dele sobre a teologia do direito, amarra isso de um jeito maravilhoso. Ele mostra que o sistema jurídico existe, basicamente, para ser um instrumento da justiça de Deus no mundo quebrado. As leis e as autoridades públicas não são um mal necessário, não. São estruturas criadas para manter a ordem e a paz. E a cereja do bolo aqui é que a essência da justiça não deve ser puramente punitiva. As nossas fontes batem muito na tecla do imenso poder da justiça restaurativa. Uma justiça que foca em consertar relações rompidas, em dar espaço para o arrependimento e em criar um contexto novo onde as pessoas possam voltar a florescer com dignidade real. Na prática, isso significa que o tribunal e a clínica são campos de missão intensos e ativos. O estudioso David Koyzis vai além, demonstrando que o próprio Estado e logo o sistema de justiça têm uma vocação divina para promover a justiça pública. Ou seja, aquela dedicação num caso jurídico super complexo, aquele aconselhamento que busca a restauração emocional de alguém com traumas profundos, tudo isso é a expressão direta desses princípios. Quando um profissional atua para reverter uma injustiça no fórum, ou quando um psicanalista ajuda a trazer luz à mente humana num consultório, eles estão agindo ali como verdadeiros agentes de reconciliação em suas áreas. O que nos traz para a nossa reta final, a prática e o próximo passo. Para tirar toda essa teoria do papel, a gente pode resumir a integração em 3 passos super concretos para o dia a dia. Primeiro, identificar a injustiça sistêmica na nossa própria esfera de atuação. Tem que ter olho crítico, não dá para simplesmente aceitar o status quo. Segundo, advogar e lutar com unhas e dentes pelos vulneráveis e marginalizados usando as ferramentas técnicas da nossa profissão. E terceiro, buscar a restauração e a justiça verdadeira, priorizando isso em relação à punição seca e pura. Colocando isso em prática, a gente une o rigor intelectual e o nosso hiperfoco técnico ao trabalho diário. É uma forma fantástica de organizar a complexidade do mundo, servindo à humanidade de um jeito extremamente eficaz. E para fechar nossa análise, deixo esta provocação para a gente levar para casa. Se absolutamente toda a profissão funciona dentro de uma esfera divina de soberania, como a gente pode começar hoje mesmo a tratar o nosso trabalho cotidiano como o mais profundo campo de missão? Porque a verdade é que a missão vai muito além de uma viagem geográfica. Ela acontece na sala de reuniões, no consultório, no fórum e na escola. O nosso trabalho importa, e importa muito. Ele é a principal plataforma que a gente tem para gerar uma justiça que transforma a realidade. E é com essa lente de profunda responsabilidade e esperança que a gente precisa encarar a nossa vocação. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.